importante que a gente conheça esses regimes de apuração do lucro e quais são as consequências no imposto de renda da pessoa jurídica e na CSL, justamente para a gente identificar outras oportunidades aí para os nossos clientes. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Olá, olá! Começando aqui mais uma livecast, a nossa live que vira depois do nosso episódio do podcast Tributarista do Futuro. Oficialmente aqui, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast que vocês tanto amam, podcast Tributarista do Futuro. E aqui nesse podcast, você deve estar se perguntando, o que vocês falam aí? Meu primeiro episódio, acabei de entrar aqui na plataforma de áudio. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada lá do zero, de alguém que nem entende muito sobre o mundo tributário, sobre a tributação, até um tributarista valorizado. A gente quer acompanhar essa tua jornada aí, né? Daqui a pouco até a Luana vai falar um pouco, que a gente está acompanhando a jornada dela também. E olha, gente, é aquele detalhe, né? Mesmo partindo do zero e mesmo sem ser advogados, né? Porque muita gente acha que para ser tributarista, obrigatoriamente tem que ser advogado, mas não. Temos a Luana aqui para provar o contrário, né? Gente, vai ser muito bom esse episódio. Então, eu sou a Letícia Vitória. Eu sou a Letícia Amaral. E já estamos... Luana Trevisan. Eu não sabia o que falar. Agora. E já estamos rumo aí a 60 episódios. Quem diria, né? Esse podcast está fervendo. Isso é convidado bom, né? Nada menos que os melhores. Episódio 57. Olha só que interessante o tema do episódio de hoje. IRJP e CSL. IRPJ, olha lá. IRPJ ali. Ainda marquei errado aqui, gente. Realmente, IRPJ. Não, vamos dar uma colher de chá para a Lelê, que ela não é tributarista, ela é do marketing. Gente, era muito pra mim. Vamos perdoar. IRPJ, Lelê, olha só. Ela ainda manda bem, ela manda bem. Daqui a pouco vai ser mais tributarista do futuro do que os outros, Não, né? gente, eu tô dizendo que eu vou sair daqui mais uns 10 episódios formada. Vou escrever meu artigo, mandar ali pro IBPT Educação avaliar. É sobre isso. Olha só, deixa eu já te ensinar. Então, é IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Perfeito, já aprendi aqui o imposto, gente. Mas o CSLL tá certo, então. CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Isso aí. É isso, já começamos aqui com o assunto. Mas então, olá, meus diamantes, tudo certinho com vocês? Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui em mais uma gravação do podcast tão amado de vocês, que eu sei que vocês gostam desse podcast, com mais uma convidada sensacional. Como eu disse, aqui nada menos que os e as melhores aparecem, né? Ela que já é de casa, ela já é daqui de casa, aluna da nossa comunidade. A nossa convidada hoje, olha só que engraçado, ela tem muito em comum com a nossa querida Lelê, nossa querida tributarista do futuro. Porque além de ela ser conterrânea ali de Curitiba, além disso ela também é professora. Olha só, isso mesmo, gente. E ela tem muita experiência. E é empreendedora também. Temos mais coisas em comum. Esse ponto é muito importante. Temos isso. Aliás, a gente tem muitas mães empreendedoras aqui, né? Pelo Tributarista do Futuro. Acredito que pelo seu perfil também. Você produz conteúdo, né, Luana? Então comentem aqui. Quem aqui é mãe empreendedora? Mãozinha levantada, quero saber. Depois eu vou olhar aqui no chat. Então, seja muito bem-vinda e se apresente para o pessoal aí, Luana Trevisan. Obrigado pelo convite de estar aqui falando no podcast tributário mais famoso do Brasil, com certeza. Se ainda não é, tá lá. Não, sobre isso! Não tem muitas métricas de podcast de tributário, né, gente? Mas eu acredito que deve ser o podcast com mais conteúdo, com mais episódios, com certeza. E olha, eu vou dizer que com certeza com os melhores convidados, isso
Já garanto aqui. Mas... Então, para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Luana. Eu tenho um perfil novo aqui no Instagram que se chama Prof. Luana Trevisan. E eu estou aí, né, elaborando conteúdo de assuntos tributários. Sou da comunidade do Tributarista do Futuro, da professora Letícia, mas eu acompanho ela há muito tempo já, desde quando ela fazia vídeo só no YouTube. Então, eu já acompanho ela e parte do meu conhecimento eu devo a ela também. E com certeza, eu acredito que... Isso eu não sabia, Lu. Sim, quanto mais, né? Quanto mais a gente participa e começa a se integrar nessas comunidades tributárias, com certeza a troca de experiência, ela não precisa ser direta, né? Basta eu ver um vídeo teu, basta você ver um conteúdo meu, e assim a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Ensinando e aprendendo também. Olha que maravilhoso! É verdade. Mas, gente, olha só, por mais que ela tenha... Eu fico tão lisonjeada, né? Eu gosto, a gente sempre gosta, né? De saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido, é muito bom. Mas a época do YouTube era só quando a gente produzia vídeo pro direito da inteligência de negócios, né? Provavelmente, Lu. Depois eu... Não, mas tinha assunto que me interessava já. Sim, olha, porque a gente sempre trouxe assuntos tributários. Foi um dos primeiros perfis tributários que eu segui. Ah, é? Que legal. Bacana. Não, e de fato, quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram em 2019, olha, quem que eu já conhecia que produzia conteúdo de assuntos tributários? A Cristiane Morgado, do Papo de Tributarista, a Ana Paula Amaral, que já esteve no nosso podcast, a doutora tributarista, e a Ana Carolina Fragucci. A professora Fabiana Tomé também, né? Eu acho que a Fabiana veio depois. Eu acho que a Fabiana mas ela tem uns vídeos bem antigos também mas acho que no YouTube, né? O canal do YouTube dela é mais antigo, eu acho. Então, Ana, quando você chegou aqui na casa, era tudo mato, então. Você acompanhou praticamente todo o conhecimento aí. É verdade. Tanto que assim, eu não conheço... tem o professor Felipe Guerra, já fazia bastante conteúdo. Acho que o professor Felipe Guerra foi o primeiro, assim, o desbravador do conteúdo, tanto de YouTube como de Instagram. Mas realmente não tinha muitos, não. Agora já tem bem mais, né? Agora a gente já. mais novos perfis de tributário, mas é muito legal saber disso. Mas, Lu, eu sei que você também tem bastante experiência na área tributária, principalmente na consultoria tributária, e é por isso que estamos aqui, né? Então, conta um pouquinho da tua experiência profissional também. Sim. Olha, pessoal, eu já, assim como a grande maioria, né? Talvez não os nossos espectadores de agora, que, né? Eu sou formada em contabilidade. E eu já trabalhei tanto em escritórios de contabilidade, quanto em escritórios de advocacia. Já trabalhei em indústria também. E nos últimos 10 anos, eu trabalhava em uma consultoria tributária, certo? Então, eu consegui, assim, aliar, né, tudo que eu já sabia na prática, às vezes fazendo errado, inclusive, né, porque a gente sabe como que é em escritório e tudo mais, enfim, não vou polemizar esse assunto aqui, mas quando eu migrei para a consultoria tributária, que eu comecei a me aprofundar no estudo da legislação, né, aí tudo fez sentido, e eu comecei a me apaixonar cada vez mais por tributário, né, e eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, então eu acho que assim, me dá uma legislação para ler e me dá um livro de qualquer outra coisa para ler, eu vou pegar a legislação. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho dessa paixão pela leitura, pela interpretação, né, do texto que você está lendo, saber como as coisas acontecem e fazer acontecer nas empresas, né? Não, com certeza. E aí tudo parte mesmo, né? O primeiro ponto é a gente entender a legislação. E aí, pessoal, como vocês sabem que a gente está vindo nessa leva aí, fizemos alguns episódios tratando de alguns tributos em particular. Hoje eu convidei a Lu para a gente falar um pouquinho do IRPJ da CSL. E, claro, né, a gente vai conseguir trazer alguns pontos polêmicos aqui, trazer poucas coisas, mas para abrir os olhos de vocês sobre quantas oportunidades nós temos na área tributária e como tributaristas, olhando apenas 2 tributos, né? Imposto de renda
da pessoa jurídica e a CSL. É por isso que a gente escolheu esse tema para tratar hoje aqui com vocês. Sim. Inclusive, ontem eu fiz uma live no meu canal sobre a Lei do Bem, que é um dos incentivos, né, para o IRPJ CCLL. É um incentivo muito bacana e que promove o desenvolvimento, né, das empresas, as inovações. E quem ficar curioso aí, quem ficou curioso com o tema, é só correr lá no meu perfil depois. Sim, é um tema bem importante. Então, vejam, entendam aqui o contexto geral e depois, se vocês quiserem absorver, até porque existem muitos tributaristas dando consultoria e implementando a Lei do Bem para as empresas. Não se aplica para todas as empresas, mas tem muitas empresas que podem se beneficiar e sequer sabem. Então, fica a dica aí, absorvam todo o conteúdo aqui do podcast e depois vocês vão lá, correm no perfil e vejam a live dela sobre esse tema. Fazer aquela famosa collab, né? A gente bota um pedacinho aqui, a parte 2 está no perfil dela. E olha, Luana, tenho que te dizer que eu, como marqueteira, que cuido aqui da parte do suporte, quando eu ouço os nossos diamantes falarem assim, eu fiz uma live, vai lá no meu perfil ver a minha live. Ai, gente, orgulho. Aqui eu estou cheia de orgulho, porque realmente um nosso diamante que começa a produzir conteúdo é um orgulho aqui da casa, né? Mas então, Ana, como você já disse, é uma acompanhadora aí dos nossos podcasts. Muito legal isso daí. Sim, eu sou, antes de mais nada, aluna. Aluna. Eu sou uma eterna aluna. Exatamente. E por acompanhar os nossos podcasts, eu acredito que você já sabe que a gente tem um costume de sempre no comecinho fazer aquela famosa pergunta de nivelamento de conhecimento, sabe? Para o pessoal que está um pouquinho atrás no conhecimento, não saca, chegou agora, está muito no comecinho, entender e depois a gente se aprofundar mais ali no assunto. Então, Lê, primeira pergunta é para você. O que é esse tal de IRPJ, que agora eu falei certo, e o CSLL? A gente está soletrando alguma coisa aqui? O que é isso? Sim, como a gente falou ali no começo, são as siglas de 2 tributos, né? O imposto, que é imposto de renda da pessoa jurídica, e uma contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, 2 tributos aí, um com previsão constitucional lá no artigo 153 da nossa Constituição Federal, que é imposto de renda, e o outro lá no artigo 195 da nossa Constituição Federal, que trata aí das contribuições para a Seguridade Social, né? Ou seja, cujo destino da receita arrecadada tem que ir para a Previdência. Então, por que esses 2 tributos são tão importantes, tá? Por quê? Primeiro, são tributos que impactam ali a renda das empresas. Hoje a gente está falando de IRPJ, né? Então, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Sabemos que existe o Imposto de Renda da Pessoa Física também, que tributa a renda da pessoa física, mas nós temos o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que tributa a renda, ou seja, a receita, né? E a receita, mais do que a receita, o lucro da pessoa jurídica. E aí temos... esse tema acaba sendo bem importante, porque saber qual que é o regime de apuração do lucro, né? Então, a gente está falando aí de 2 tributos que incidem sobre o lucro das empresas, tanto o imposto de renda da pessoa jurídica, como a contribuição social sobre o lucro líquido, que tem aí regras, né? Regras de incidência muito próximas, muito parecidas, muito embora tenham alíquotas distintas, mas os regramentos ali de incidência são muito próximos. E conhecer esses 2 tributos é fundamental para a gente poder entender os regimes de apuração de lucro e, a partir daí, identificar diversas oportunidades para a prestação de serviços como tributaristas, tá? Então, regimes de apuração de lucro. A gente já fez, inclusive, um episódio, e foi justamente o episódio com a Ana Paula Amaral, que eu comentei aqui mais cedo, do perfil Doutora Tributarista, em que a gente falou de regimes de apuração de lucro. Então, só para recapitular, né? Nós temos o lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado. E temos o Simples Nacional, que, embora não seja um regime de apuração do lucro, é um regime simplificado de recolhimento de tributos, em que dentro dele também se inclui o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas aí, gente, voltando ao regime do lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, a depender da escolha, né, do regime tributário pela empresa, nós teremos aí regras de incidência distintas
bases de cálculos distintas e alíquotas, né? Alíquotas que permeiam aí, que integram essas bases de cálculos também, que são calculadas de forma distinta. Então, é bem importante que a gente conheça esses regimes de apuração do lucro e quais são as consequências no imposto de renda da pessoa jurídica e na CSL, justamente para a gente identificar outras oportunidades aí para os nossos clientes. E agora, né, Letícia, a gente está assim numa época bem propícia, está até, digamos, um pouco atrasado para o planejamento tributário, né? Que é quando a empresa vai ver se realmente aquele regime que ela adotou durante o ano foi o melhor, né? Foi o mais eficaz para ela, no que diz respeito a menor carga tributária para ela, né? E realmente, conhecer esses dois tributos faz toda a diferença. E melhor do que isso, né? Conhecer como que funciona o cálculo, para justamente poder orientar a empresa num momento desse, em que ela quer, por exemplo, mudar de regime tributário, né? Quando que ela pode mudar, né? A partir de quando? Qual que é o melhor momento para ela fazer essa comparação entre os dois regimes? E o IRPJ e a CCLL são dois tributos que têm uma grande carga tributária ali para a empresa, né? Eles podem ser, inclusive, os tributos que vão definir se a empresa vai ficar no lucro presumido ou no lucro real, por exemplo. Sim, de fato, Lu, você tocou aí no assunto bem importante. Então, as empresas, elas precisam sempre definir qual que é o regime de apuração do lucro que elas vão adotar ali no começo do ano. Só que para elas definirem isso, escolherem, elas precisam já no ano anterior analisar os seus números, né? Analisar como que foi toda a sua performance financeira daquele ano, as previsões para o ano subsequente, para poder fazer o cálculo de qual que é o melhor regime de apuração de lucro, e esse cálculo que é em cima de quanto que elas vão ter que contribuir a título de imposto de renda da pessoa jurídica e da CSL, a depender do regime de lucro que elas escolham. Então é bem importante, e essa é a época do ano que as empresas realmente já estão se organizando, inclusive as empresas que acabam sendo excluídas do Simples Nacional, elas também, chegou essa época do ano, é a época que elas precisam optar por qual regime que elas vão seguir, e com isso, qual que vai ser o montante de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido que elas vão ter que arcar no exercício subsequente. Então, bem importante mesmo. É que no lucro presumido, né, o fisco, ele já estima que a empresa tem um determinado lucro. Ele presume esse lucro, né? Que são as bases lá, os percentuais de presunção que já estão definidos na própria lei. Ou seja, o IR e a CS vão incidir sobre uma base que o governo entende ser o lucro para aquela atividade, né? E daí ele relaciona lá na legislação os percentuais de presunção que seriam o lucro, né? Que o fisco acha que a empresa... Né? Isso, o lucro presumido que o governo entende ser uma base de tributação, certo? E no lucro real é diferente, porque a alíquota do IRPJ, da CCLL, vão incidir sobre o lucro real da empresa, o efetivo lucro que ela teve, ou se ela tiver prejuízo, né, quando ela tem mais despesas, mais custos do que receita, ela nem vai pagar IRPJ, CCLL, entendeu? Então é muito importante ver como é que está a empresa, ainda mais agora que as empresas estão saindo de um momento difícil, né, da pandemia, estão começando a se recuperar. Então, inclusive, quem, né, utilizou do planejamento tributário para uma eficiência tributária aí nessa pandemia, né, com certeza se deparou com essa escolha. Né? Continuo no lucro presumido ou no simples, muitas vezes, né? Ou vou para o lucro real, porque realmente a empresa não está dando lucro, né? Para que eu vou pagar imposto sem ter lucro? Entende? Mas a gente sabe que lucro real tem as suas particularidades, tem que ter um controle muito melhor, né, da contabilidade, e que muitas vezes algumas empresas, por falta de controle, por falta de organização operacional, financeira, elas não conseguem, né? Mas é uma coisa a se pensar aí, colocar na balança
inclusive, né, pro próximo ano, enfim, né, é muito importante contar com um profissional técnico capacitado para fazer essa análise aí na virada do ano, né, para ver se realmente compensa ficar no mesmo regime tributário que ela veio tributando aí durante todo o ano. Sim, então, pessoal... Deixa eu te cortar de novo, Lelê, desculpa, mas é que eu quero puxar um gancho que a Lu trouxe aqui. Ela falou da época da pandemia. E, de fato, o que aconteceu? A pandemia estourou em março de 2020. As empresas, muitas já tinham feito, ou estavam ali, né, aquela questão ali de fazer a escolha, já tinham feito a escolha pelo regime do lucro presumido. E aí estourou a pandemia e puxa vida, aí todo aquele planejamento que elas estavam esperando com base num lucro não se concretizou, tanto que algumas empresas acabaram ingressando no Poder Judiciário durante o ano de 2020 para tentar conseguir essa realocação, reverter para o lucro real. E teve algumas decisões favoráveis, outras não favoráveis, mas elas chegaram a pleitear, porque a escolha do regime de apuração do lucro é uma escolha anual. Uma vez que você escolheu, você tem que seguir todo o ano calendário com aquele regime de apuração do lucro. E eu até olha só, né? Eu às vezes falo, como que é? Casa de ferreiro, espeta de pau. A gente fez todo bonitinho planejamento lá para o BPT Educação no ano de 2020. Não, vamos lá para o lucro presumido, nananana. Gente, daí tem um mentor meu que fala que nenhum plano subsiste ao campo de batalha. E aí, no final das contas, eu tô pagando bem mais imposto do que eu deveria. Ai, meu Deus. Acontece. Isso é muito bom, colocar isso aqui para ver que não é assim, perfeitinho ali no Instagram. Às vezes acontece, gente. Não, mas é normal a gente, é normal, inclusive no meio tributário, a gente estimar alguma coisa e ela não se concretizar, né? Sim, você estima o lucro que você vai ter. Porque um planejamento tributário, a gente tá falando de RPJ e CLL, né? Mas envolve PIS, COFINS, envolve folha de salários, né? Que nada mais, nada menos do que já abocanha mais de 25% ali, né? Em forma de tributo. A carga tributária da folha de salários é muito alta, né? Então, é aquilo. Tem que fazer cálculo, tem que levar para a planilha, tem que fazer uma projeção, nem que seja baseado no mínimo do ano passado, né? Colocando alguma expectativa ali para o futuro, enfim. Mas ter no mínimo isso, ver se realmente naquele ano compensou ficar naquele regime tributário e se pelo menos o próximo ano ser igual ao ano anterior, você já vai saber, entendeu? Então, eu até acho errado, assim, falar em planejamento tributário, que é uma vez no ano, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer planejamento tributário durante todo o ano. Ainda mais empresas que são contribuintes de ICMS, né? Enfim, que tem ali uma volatilidade da legislação muito maior, né? Altera a legislação quase todo dia de ICMS. Eu acho que esse planejamento ele tem que ser contínuo, para lá no final do ano você só apertar o dedinho do mouse, sabe? Quero ser, né? Quero continuar nesse regime ou ir para outro regime tributário, porque dependendo do volume é muito trabalho, assim, para fazer num mês só, né? É verdade. Sim, não, com certeza. E também, meus diamantes, vocês perceberam aqui, quando a gente fala lá no comecinho, a introdução do nosso podcast, que nós temos um compromisso de te transformar em um tributarista valorizado só pelos podcasts, é claro que todos os nossos conteúdos, mas aqui especialmente no podcast, é porque realmente nós queremos te transformar em um tributarista valorizado. Hoje, aliás, a gente vai, vocês já perceberam, né? A gente vai ensinar vocês a olharem esses dois impostos de uma maneira estratégica. A gente vai ensinar vocês a transformarem dois impostos em serviços. Agora que já estamos todos no mesmo barco do conhecimento, todo mundo sabe agora o real nome do imposto, que não é IRJP,
IRPJ, pelo menos isso a gente já pegou. Luana, deixa eu te contar. Sabia que os nossos seguidores, o pessoal que acompanha aqui o nosso trabalho nas redes sociais, eles gostam muito de conversar, de falar sobre tributação internacional. É um tema que o pessoal se interessa. E também, não só o pessoal, mas a própria nossa querida tributarista do futuro, ela gosta muito de falar sobre a tributação internacional, né? Então, quando a gente vai fazer um comparativo da tributação de renda aqui no Brasil, levando agora lá para a tributação de renda de outros países, para os gringos lá, como é que fica? Então, nós estamos em meio aí a um grande momento do Brasil, né? Que nós estamos falando em reforma tributária, né? Estamos falando como nunca falamos antes. A primeira coisa que vem à nossa cabeça numa reforma tributária é justamente começar a criticar, achar que vai onerar ainda mais contribuintes, vai aumentar a carga tributária, mas a reforma tributária ela tem um quê de organização da casa também, né? Porque hoje a gente tem uma carga tributária muito alta no consumo, nos produtos, né, de consumo, que é o que a gente vai comprar em mercado, o que a gente usa, né, para nossa subsistência, e temos uma carga tributária mais baixa na renda, né, que é onde incide o imposto de renda, certo? Então, a exemplo de outros países, né, eles meio que invertem essa conta. A carga tributária fica maior na renda, no patrimônio, né, quer seja de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e menor no consumo, que acaba sendo mais justo, porque, assim, a mesma pessoa que vai no supermercado, né, que tem um alto poder aquisitivo e compra um produto por um preço X, a outra pessoa que tem um poder aquisitivo menor, ela também vai pagar o mesmo preço. E ali dentro desse preço tem o mesmo tributo, tanto para a pessoa que tem mais condições, né, quanto para aquela pessoa que tem menos condições financeiras. Então, quando a gente fala em reforma tributária, porque o Brasil ele quer alterar esse modelo de tributação para seguir outros países que já estão nesta linha, né? Mais ou menos 170 países já utilizam um imposto, né, que é o chamado IVA, é um imposto sobre valor agregado, que no caso do Brasil, né, se Deus quiser futuramente vai incidir sobre bens e serviços, certo? Que aí nós já temos alguns projetos no gatilho. E a intenção... O projeto do IBS, né, do Imposto sobre Bens e Serviços. Isso, que é a PEC 110, né, que daí ela traz esse IVA, e aí vai caminhar junto com a CBS também, ao que tudo indica, que daí a CBS vai ser para a União, né, que vai ser basicamente a unificação do PIS e da COFINS. Já o IBS vai ser a unificação de ISS e de ICMS. E o IRCS, onde é que fica, né? Aí eles ficam numa outra alteração, que é por meio de um projeto de lei, que é chamada a reforma do imposto de renda. Não é a reforma tributária ampla, é só a reforma desse imposto, onde vai haver... O governo executivo, o governo federal, né, o Poder Executivo, chamou isso de reforma tributária fatiada, né? Reforma tributária, ele queria mudar primeiro o PIS/COFINS, depois o imposto de renda, depois ia para a folha de pagamentos, depois ia para o IPI. Então, a reforma do PIS/COFINS já está tramitando no Congresso, está parada, né, que seria para instituir a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços. A reforma do IR é essa reforma que a Lu está comentando aqui, que é o projeto de lei 2337, o da CBS é o 3887, mas seguindo essa linha, né, de você não precisar, nesse primeiro momento, mudar a Constituição para fazer uma reforma tributária. E aí que vem também, de novo, a importância do tema do IR. Então, agora com todas essas discussões sobre ajustes e mudanças no imposto de renda da pessoa jurídica, com alguns reflexos na CSL também, as empresas estão tendo que também, né, Lu, fazer planejamento tributário, pensar em como que vão ficar depois, se a reforma passa. Sim, porque voltando, né, para o nosso tema de RPJ CSLL, né, esse projeto de lei, o 2337, ele traz alterações
ele promove a diminuição da alíquota do imposto de renda. Hoje nós temos uma alíquota de 15%, né? Que é a alíquota básica do imposto de renda. E aí tem mais o 10% de adicional, caso a empresa ultrapasse um limite lá de base de cálculo do imposto, né? E aí vai haver também uma diminuição da alíquota da CSLL. Podemos falar quais serão os percentuais aqui, ou como ainda está sendo analisada no Congresso, melhor não falar? Pode falar, não tem problema. É bom o pessoal saber. A gente já falou, acho que não Sim. Né? A gente já chegou a comentar na íntegra ali o PL 2337, mas ele sofreu muitas alterações Sim. também. Então, acho que é E importante... é sobre isso, a própria profissão do tributarista vai mudando constantemente, pelo menos esse é o atual. Sim, então, a redação que seguiu para o Senado, né, tá prevendo uma redução de IRPJ para 8%, ou seja, em vez de ser aplicado 15%, vai ser 8% a alíquota básica, só que ela é vinculado à majoração de outros tributos, né, e a CSLL vai diminuir 1%, né, ao invés de 9%, que a alíquota vai para 8%. Só que ela também é vinculada à extinção de alguns benefícios fiscais de PIS e COFINS, né? Que estão preocupando também o governo, porque esses incentivos, esses benefícios são ligados à área de medicamentos, entendeu? Então, agora está na Comissão de Constituição e Justiça, né? Para justamente analisar a constitucionalidade dessas alterações, tá? E aí, como vai haver uma diminuição da carga tributária da empresa, digamos assim, o projeto ele prevê uma tributação dos lucros, que hoje são isentos, entendeu? Então, aos poucos vai, essa roda gigante, ela vai girando, né, e vai fazendo com que a renda seja mais tributada do que o consumo. Essa é a intenção, no final das contas. Esse é o objetivo dessa reforma, né? E aí a gente, como tributarista, tem que acompanhar. O que preocupa justamente é passar a reforma do IR, ou seja, haver uma majoração, e vai ser uma majoração expressiva da carga tributária do imposto de renda da pessoa jurídica e principalmente do imposto de renda da pessoa física em relação à distribuição de lucros e dividendos, sem a contrapartida que é a redução do PIS e da COFINS, principalmente, né? Que são, do ponto de vista federal, são os tributos que incidem sobre o consumo ali, sobre a receita, de uma forma geral, das empresas. Então, tem essa preocupação. A gente sabe que o sistema tributário nacional brasileiro é bem diferente dos outros, nesse sentido, em que aqui nós tributamos mais consumo do que renda, do que patrimônio e renda. Ao passo que nos outros países, na grande maioria dos outros países, e principalmente dos países desenvolvidos, a maior concentração da tributação está justamente no patrimônio e na renda, e a tributação sobre o consumo é menor. Então, a gente entende que o Brasil quer se equiparar, só que a gente sabe que os cofres públicos brasileiros estão totalmente defasados, tanto que há essa preocupação entre qualquer redução de alíquota, por mais que tenha uma contrapartida no aumento, em fazer tributar a distribuição de lucros e dividendos, que até então é isenta, mas mesmo assim o governo ele tem esse medo de perder a arrecadação, de reduzir a arrecadação, e em ano de crise, né, ano de pandemia, a gente já está vindo aí quase 2 anos de pandemia, em que a economia sofre, os cofres públicos sofrem também, o governo está precisando de dinheiro. Sim. Então, por isso que essa reforma realmente, a gente está, acho que desde 2019 que a gente vem falando bastante, aumentou muito a discussão, né, de reforma tributária, mas ela não saiu até hoje, e eu acredito que não vai mais sair esse ano, mas enfim, a gente sabe que o governo está pressionando, mas a gente já está aí quase chegando no fim do ano, né, e não saiu. Então, temos todos esses pontos aí de preocupação. Por um lado, preocupação do governo em perder a arrecadação. Do outro lado, preocupação do empresário em ter esse aumento da tributação, que vai aumentar a carga tributária. Isso é fato, né? E então, a gente está vivendo esse impasse aí em relação ao imposto de renda e CSL, porque é justamente o que está tramitando com maior força lá no Congresso atualmente.
Por isso que tem que ser passo a passo, né? Tem que ser, tem que andar em conjunto, né? Os outros projetos, para que o impacto não seja tão grande para as empresas. Afinal de contas, né? São as empresas que movem o país, né? Com renda, com emprego, enfim. Então, não pode dar esse baque muito grande nas empresas, né? Mas, realmente, a ideia, o objetivo é muito bom. Na minha visão, é muito bom. E no aí, final, né? E aí a gente realmente vai tributar quem tem mais posses, quem tem mais condições, né? E aí, né, o consumo aí vai ser beneficiado para as pessoas com mais baixa renda, né? E realmente a gente vai saber o que está pagando de imposto a cada etapa de comercialização da cadeia tributária, né? Existe uma incidência, muitas vezes cumulativa, e essa reforma também vem para acabar com essa distorção, né? Para a gente saber realmente o que está pagando de imposto. E vocês, né, melhor do que eu, sabem, né? O IBPT aí, né, faz pesquisas constantes sobre a carga tributária dos produtos, né, que são colocados à nossa disposição aí. Realmente sabe que tem produtos aí que a carga tributária ultrapassa mais de 60%, 70%, né? Realmente, realmente. Tanto, gente, não sei se vocês já viram, mas a próxima compra que vocês fizerem, olhem na notinha. Tá lá, a fonte BPT, a pesquisa, né? Mas, por enquanto, infelizmente, enquanto não fica como realmente no planejamento final, é aquele famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se tenta melhorar de um lado, mas no outro acaba piorando. Mas meninas, eu vejo que nós, como tributaristas, né, temos que estar em dia com a leitura da PEC 110, do PL 2337, que é a reforma do imposto de renda, e do PL 3887, que é da CBS. No mínimo isso, para não ser pego de surpresa caso alguma coisa acontecer. Realmente, isso que faz o tributarista ele ser valorizado também, né? Sempre tá ali atualizado, um passinho à frente das mudanças para estar auxiliando ali o cliente, né? Mas já que a gente está falando sobre isso, meninas, como é que fica a repercussão das recuperações de tributos em relação ao reconhecimento da receita e tributação do IRCSL para agora as empresas do lucro presumido e o real? Como é que fica? Essa é uma discussão, até eu coloquei nos stories ali, porque é um ponto que os meus clientes, pelo menos, não sei se os da Lu, eles sempre questionam, né? Então, a gente entra com as teses tributárias, os clientes que ganharam, vamos pegar aqui o exemplo da tese do século, né? Os clientes que ganharam a exclusão do semestre na base de cálculo do PIS e da COFINS, e aí a gente vai fazer a parte da execução dessa sentença favorável, e a gente tem levado essa execução para a esfera administrativa, né? Para fazer o pedido de habilitação de crédito, e aí, subsequente a isso, a DECOMP ou o PER, né, pedido de restituição ou a declaração de compensação, os clientes sempre questionam, Letícia, como que fica o reconhecimento desse ingresso de receita para fins do IRPJ e da CSL? Eu tenho que tributar? Quando que eu tenho que tributar? E aí, é importante a gente esclarecer que sempre que a gente fala de uma repetição de indébito, a gente está falando do montante principal do tributo, que a gente está recuperando para o cliente, então o montante que ele pagou a mais lá no passado, então esse é o montante principal, e o montante dos juros, né, pelo decurso do tempo, os juros da taxa Selic, que é a taxa oficial hoje que se aplica em relação aos indébitos tributários. E aí como que fica isso? Para fins de imposto de renda da CSL. E aí sim que é importante a gente considerar qual que é o regime de apuração do lucro do cliente, porque as regras são distintas, seja para lucro presumido, seja para lucro real, o presumido, arbitrado ou lucro real, as regras são distintas. Por quê? Porque no lucro real, quando a gente vai fazer o cômputo, né, do que é a base do lucro real, se desconta, né? A legislação fala que o contribuinte ele pega a sua receita bruta e faz algumas adições a essa receita bruta, mas também algumas exclusões. E ele exclui dessa base de cálculo o que ele paga de tributo. Então, os tributos são excluídos dessa base de cálculo no lucro real. No lucro presumido, isso não acontece.
Então, lucro presumido, vamos pegar um exemplo aqui de uma empresa prestadora de serviço. Se ela tem 100 mil reais de receita no mês, ela vai pegar 100 mil reais, vai aplicar lá a alíquota presumida, né, a base de cálculo presumido que é 32%, e vai tributar em cima desses 32 mil reais. Então, não se faz nenhuma exclusão do que ela pagou a título de impostos. E isso repercute no ingresso da repetição de indébito também. Porque, no caso do lucro real, esse ingresso não tem reflexo, não tem que se tributar novamente, porque lá atrás a empresa não excluiu. Agora, isso para lucro presumido e lucro arbitrado, a mesma regra. Agora, no lucro real, como quando ela foi fazer lá a apuração do lucro real, ela já excluiu o valor, já deduziu o valor dos impostos, agora que ela está repetindo, né, está recuperando esse valor dos impostos, a legislação determina que ela tem que submeter novamente a tributação, mas só em relação à parte principal, ao valor principal recuperado, porque em relação à Selic, né, em relação à remuneração daquele principal, né, a taxa de juros, foi reconhecido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal que não se deve tributar imposto de renda e CSL sobre a Selic. Tá? Foi uma decisão agora bem recente, desse ano de 2021, de alguns meses atrás, de que não se deve tributar isso. E foi uma decisão em sede de repercussão geral, ou seja, que vincula todas as outras decisões. Ainda não está vinculando o Poder Executivo, né? Então ainda é necessário entrar com essa ação, para que, no caso do cliente, se reconheça esse direito, mas já é um bom indicativo de que não se tem que tributar. E se a gente vai pegar aí esse caso do cliente recente meu, que ele me questionou recente esse ponto, a ação judicial dele é do ano de 2008. Então, ele tem tributos a recuperar desde o ano de 2003, porque quando você entra com a ação, você trava os 5 anos anteriores. Então, ele tem desde 2003 para recuperar. Então, só esse período 2003 até 2008, ele já tem um crédito milionário, tá? Ele tem um crédito que a gente até tinha calculado, olha só a importância, né, desse trabalho de cálculo. Até vou falar uma coisa que foi até das falhas a gente aprende, né? Então, esse nosso cliente, ele é lucro real. E não é pelo fato dele ser lucro real hoje que ele a vida toda foi lucro real, gente. Quando a gente foi fazer o cálculo da repetição de indébito dele, a gente considerou todo o período dele como ele no lucro real. Lucro real, a gente está falando da exclusão de semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? Isso tudo porque gerou agora essa discussão do reflexo no IR e na CSL. Mas no lucro real, a alíquota do PIS e da COFINS é maior, né? É 7,6 para a COFINS e 1,65 para o PIS. Ao passo que no lucro presumido, a alíquota do PIS e da COFINS é menor. É de 0,65 para o PIS e de 3% para a COFINS. E a gente tinha calculado o indébito dele nas alíquotas majoradas. Então, a gente tinha calculado 4 milhões e alguma coisa de crédito a recuperar, que daria esse reflexo aqui na questão da apuração agora, do IR da CSL, e depois, aí consultando os documentos da época, vimos lá em DCTF, vimos na declaração de imposto de renda da época, lá do ano de 2003, que ele foi de 2003 até 2007, ele foi do lucro presumido. Então, olha só para contextualizar esse tema, a gente estava calculando para ele quanto que ele ia ter que recolher para imposto de renda e CSL em decorrência desse crédito da tese do século, tá? Então, a gente estava calculando com base numa repetição de indébito de 4 milhões. Aí discutindo, mas quando que eu tenho que reconhecer na receita? Eu falei, se é lucro real, é uma situação, você tem que reconhecer como receita o valor principal. A questão da Selic, a gente ajuizou a ação, ele ganhou, então a Selic você não precisa. Mas, aí a gente falou, poxa, mas eu fui lucro presumido por quase todo esse período. A gente falou, então que bom, porque você não vai precisar tributar esse principal. Aí, porque a gente estava pensando que ele ia precisar tributar, considerando que ele estava no real. Ele, não, mas eu não fui lucro real durante 2003 a 2007. E aí a gente falou, então ótimo, então você não precisa tributar o valor do principal nem a Selic. Então, sobre essa base de 4 milhões, você não precisa tributar. Aí, matutando, falou, calma aí, mas se eu era lucro presumido, então o meu crédito não é de 4 milhões.
Daí, recalculando, o crédito dele não era de 4 milhões, era de 2 milhões, né? Deu quase a metade do crédito por conta do reflexo da alíquota do PIS e da COFINS. Então, para você ver quão importante é a gente entender, por mais que a gente esteja falando aqui de imposto de renda e CSL, ele tem repercussão em vários cenários da empresa. Então, a gente precisa contextualizar e entender o todo. E olha só o que daria a gente até comentamos com o cliente, poxa, que importante que foi, né, nesse momento em que a gente vai começar a fazer as compensações, foi importante fazer esse double check e fazer essa verificação no regime de apuração de lucro lá de 2003 a 2007. Porque imagina se a gente coloca para compensar 4 milhões, ao passo que ele só teria 2 milhões. Imagina, a gente ainda ia gerar um passivo enorme. Então, para vocês verem como é importante a gente se atentar a esses fatos. Isso que eu estou falando, que nós somos experientes, estamos há anos no mercado e mesmo assim a gente precisa estar melhorando e olhando a situação do cliente sempre. E aí, uma dúvida, né, que muitos tiveram foi o momento do reconhecimento desta receita na contabilidade, que, consequentemente, né, nas empresas do lucro real, tem um reflexo imediato, certo? Eu vou trazer um pouquinho aqui da minha experiência e do que, né, eu presenciei sobre esse assunto, tá? Porque para a contabilidade, né, nós temos um momento do reconhecimento de um ativo para uma empresa, né, um direito que ela tem. Ela tem que, no mínimo, tá, ter conhecimento do valor. Então, a gente começa a fazer associações, né? Quando que ela tem conhecimento do valor? É quando ela levanta este valor na contabilidade, vê o que ela pagou a maior, né? Tem um valor líquido, né? Ela tem um valor ali que ela vai utilizar, né? Como a Letícia bem colocou, numa declaração de compensação futura, caso ela opte aí por essa via administrativa, né? Aí ela faz a desistência lá da execução do precatório, né? E vai fazer a compensação administrativa. Então, para efeitos contábeis, a empresa, sabendo o valor que ela vai recuperar, né? E tendo a expectativa de uso desse valor, que nada mais é do que usar este valor, né, ter a pretensão de utilizar este valor para compensar outros tributos, que geralmente é isso que acontece, né? Naquele momento ali, ela já teria que reconhecer esse ativo e, consequentemente, reconhecer essa receita no resultado. E aí, como a Letícia bem colocou, vai ter que separar o momento que ela foi lucro real no passado, né? Fazer toda essa linha histórica da empresa no período em que ela foi, que ela ganhou o direito deste crédito e verificar, né, qual o valor que vai ser oferecido à tributação para o IRPJ e para a CSLL, né? E falando do valor principal, né? Porque da atualização teve essa questão aí que você já falou da Selic, que ela foi pacificada ali pelo STF, que ela não deve ser tributada para IR e para CS. Então, é importante também saber o momento de reconhecimento contábil, porque hoje, como nós temos já uma aceitação tributária das normas contábeis vigentes, certo? Quando a empresa reconhece esse ativo, essa receita na contabilidade, consequentemente vai produzir esse reflexo na apuração do IR da CS. E aí, Lu, nesse ponto, esse é um ponto que existe divergência também em relação ao entendimento da Receita Federal, em relação ao entendimento do Poder Judiciário e alguns estudos aí de alguns juristas na área tributária. Por quê? Porque, vamos pensar, a partir do momento em que ela ganhou a ação, né, que ela ganhou, transitou em julgado, em tese ela tem um ativo, certo? Então, ela ganhou a ação, transitou em julgado, ela tem um ativo. E olha só, Lu, em relação a esse reconhecimento, então... Sim, eu sei que tem o entendimento da Receita, né? Tem o entendimento do judiciário e tem ainda discussão, né? Querendo arrastar essa tributação para o momento da compensação ou até mesmo para a homologação dessa compensação. Né? Mas é importante que a gente fale isso em detalhes para quem está nos ouvindo, porque essa é uma dúvida que os próprios clientes nos trazem, tá? Tudo bem,
Eu tive uma ação transitada em julgado, foi favorável, eu sou do lucro real, eu tenho que reconhecer quando? Quando que eu tenho que submeter esse valor à tributação? Receita Federal entende que tem que ser no momento do trânsito em julgado da decisão, tá? Contudo, esse entendimento, ele não está sendo acatado pelo Poder Judiciário, por quê? Porque no momento do trânsito em julgado, você não tem um valor líquido e certo. Você não sabe exatamente ainda qual é o valor. Então, não tem como, nesse momento, submeter a tributação a algo que você não sabe quanto que é, tá? E aí, então vai ser no momento da habilitação do crédito para poder fazer posteriormente pede compra. Mas no momento da habilitação, você habilita um valor que é um valor aleatório. Você pode colocar lá 10 milhões de crédito. Aquele valor, ele pode estar certo, pode estar errado. E a própria legislação fala que a habilitação do crédito prévia, né, ao PERDECOMP, ela não implica em reconhecimento do crédito e não implica em homologação daquele crédito. Então, também não é válido para reconhecimento da receita. Aí, existem já entendimentos de tribunais de segunda instância, né, de TRF, falando que deve-se tributar a cada envio de declaração de compensação. Porque no envio da declaração de compensação, você teve que apurar com mais critério o valor do teu crédito. E aí sim aquilo houve efetivamente aquele ativo, né? Um ativo, vamos pensar, um ativo quantificável de uma forma mais exata. Mas... verificável, né? Você consegue verificar e realmente aquilo que você está utilizando, né, não tem mais como voltar atrás, digamos assim. Sim, só que tem, porque a Receita Federal pode não homologar aquele crédito. Existe já uma outra corrente que entende, olha, não, você só vai submeter a tributação quando não tiver mais discussão, ou seja, só uma vez homologado aquele crédito que você compensou. Então, aí também há uma discussão bem importante para saber o momento efetivo. E aí, Letícia, no final das contas, que decisão que o cliente deve tomar? Qual que é o papel do tributarista? Apresentar as opções. E o que vai depender se o cliente é conservador, né? Se o cliente está disposto a entrar nessa discussão judicial, enfim, né? Exatamente. O mais preventivo de todos é fazer o quê? Vai tributar no trânsito em julgado, que é o momento que a Receita Federal entende que é o momento da tributação, né? De reconhecimento desse direito. Só que a empresa que não entrou com ação judicial, que está fazendo administrativo agora, né? Então, são N hipóteses que o tributarista tem que levantar e tem que botar as opções para o cliente mesmo. Exatamente. Bem colocado, Lu, porque aí já é uma outra discussão. Aí já é uma outra discussão. Se você não entrou com ação judicial, você está fazendo só administrativo, aí também como vai precisar submeter tributação, em que momento, e são ainda situações que não estão super bem definidas na legislação. Então, você pode, por conceitos gerais, né, da contabilidade mesmo, orientar o cliente, mas quem vai tomar a decisão, de acordo com o aconselhamento, é o próprio cliente, né? É o próprio cliente que toma a decisão. A Silvana Cardoso pergunta se pode fazer administrativo, né? Sim, já pode fazer administrativo, né? A recuperação da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, né, considerando que a empresa não entrou com ação judicial, né, ela vai ter um limitador, que é a data de corte do STF, né, pela modulação dos efeitos, que é 15/3/2017, e aí basta, né, fazer todo esse cálculo desse período dali para frente, né, para ver o que ela tem a recuperar, e aí já entra com uma declaração de compensação ou um pedido de restituição administrativo. Isso mesmo, gente, é trabalhoso, é mais trabalhoso do que com a ação judicial, mas infelizmente a PGFN não tem acatado aí, e os juízes não têm acatado novas ações judiciais desse tema, tá? Então, aqui pelo menos a gente não tá mais recomendando a clientes que não entraram com a ação entrar agora, a gente tá recomendando fazer tudo administrativo, por mais que seja mais trabalhoso, mas a gente tá recomendando fazer administrativo. Lu, amei, foi muito bom. Eu também. Vamos fazer uma dobradinha mais para frente, vamos ver como que vai continuar evoluindo essa questão da reforma tributária. Hoje de manhã eu estava tendo reunião com um cliente que ele está muito preocupado, na verdade é uma empresa bem grande já,
E eles são 62 sócios, pensa. 62 Sim. sócios, todos os sócios apavorados aí com a possibilidade de passar a ter que recolher imposto de renda sobre lucros. Então, a Sim. gente está acompanhando de perto esse assunto também. Mas vamos mais para frente, tendo novas evoluções aí da reforma tributária, a gente faz uma dobradinha aqui, tá bom? Com certeza. Obrigado pelo convite e fico à disposição. Eu que agradeço, Lu. Estamos juntas aí lá na comunidade também. A Tamo todos junto. que nos acompanharam, muito obrigada. Se você está nos ouvindo, né, na reprise, você está nos ouvindo, veja se já está no dia 26, Black Friday, aproveita para, se você não entrou ainda no FTF, entrar. E a todos que estão aqui, eu deixei já na minha bio aqui do Instagram e tem aqui na descrição do vídeo do YouTube o link para vocês deixarem o nomezinho na lista de espera, caso vocês queiram aproveitar essa condição relâmpago aí para vocês entrarem no FTF no dia 26, dia da Black Friday, tá bom? Pessoal, beijo para todos. Beijo. Semana.